Meus amigos, eu gostaria de agradecer aos retornos que muitos de vocês nos deram com relação ao tema e à abordagem da semana passada. Nós estamos falando de rótulos e uma das palavras que veio a nós a partir da semana passada foi de uma pessoa que disse o seguinte: amei essa palavra. É exatamente assim que eu penso, mas me entristece muito ver as pessoas hoje disputando rótulos. Obrigada por colocar tão bem esse problema que estamos vivendo nesse momento. Meus amigos, retornos, quer eles sejam elogios ou críticas, eles sempre são muito bem-vindos. Nós estamos falando de rótulos sociais. Infelizmente, nós colocamos rótulos uns nos outros. Rotular, num sentido figurado, significa colocar uma etiqueta, tipificar, julgar ou até pré-julgar uma pessoa com base em determinadas características dela ou de seus comportamentos em determinado momento da sua vida. Um rótulo atribuído a uma pessoa em forma de apelido depreciativo ou em forma de preconceito é uma das coisas mais nocivas para o ser humano. Alguns rótulos nós já trazemos desde a nossa primeira infância, de nossas famílias. Outros são colocados em nós a partir de nossa condição social. Outros ainda surgem na caminhada da vida. Nós rotulamos e somos rotulados. Um desses rótulos é muito bem descrito pelo ditado: quem nasce torto não endireita. A má notícia é que a ideia expressa por esse ditado pode ser verdadeira. Quem nasce e vive em um ambiente emocionalmente instável e complicado tem muitas chances de incorporar o que o ditado quer dizer. A boa notícia é que não precisa ser necessariamente assim. Eu vou dar alguns exemplos de rótulos que eu tenho visto. Patetão, salsicha enrolada, pouca ideia, pestinha, preguiçoso, chorão, maricas, lerdo. Ou um rótulo do tipo: nossa, como esse menino está gordo, daqui a pouco ele sai rolando. Percebe como esses rótulos podem ser nocivos para a pessoa? Além de depreciar a pessoa, o pior é que os rótulos facilmente passam a ditar o comportamento das pessoas e padronizam a sua imagem. E pessoas sabem ser bem cruéis, rotulando pessoas. Basta dar uma rápida olhada nas redes sociais para perceber como nesses tempos de polarização, pessoas, até alguns que se dizem cristãos, se tornam agressivas colocando rótulos extremamente pejorativos em outras pessoas, simplesmente porque pensam diferente. Foi Jesus quem disse uma certa ocasião: entre vocês não deveria ser assim. A comunidade de Jesus, meus amigos, ela foi chamada à vida para ser o lugar onde as pessoas encontram vida com abundância, onde a vida abundante habita. A comunidade cristã é o lugar onde as diferenças são reconhecidas, mas respeitadas. Talvez nem sempre compreendidas, mas respeitadas. Quem tem Deus como Pai não escolhe irmão. A comunidade de Jesus, ela foi chamada à vida para ser lugar nesse mundo onde os preconceitos, a discriminação e a intolerância são vencidos. Quem tem Deus como Pai não escolhe irmão. A comunidade de Jesus foi chamada à vida para ser um lugar no qual os filhos do Pai se encontram e convivem, mesmo que sejam e pensem diferente.
Como discípulos de Jesus, nós amamos uns aos outros, apesar das coisas que nos distinguem. A comunidade de Jesus foi chamada à vida para ser portadora da paz e da verdade. Por isso, nós não cancelamos uns aos outros e muito menos nos tornamos porta-vozes de mentiras. Madre Teresa de Calcutá já dizia: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Rótulos, meus amigos, têm uma força gigantesca sobre nós. Um amigo me contou: minha mãe repetia tanto que eu era burro na hora de fazer a lição da escola e lamentava o tempo todo que eu não era como irmã, que eu passei a pensar que não seria capaz de realizar nada na vida. No curso fundamental, se estabeleceu em minha própria vida de que eu não seria o cara na matemática. Eu tive muita dificuldade. Hoje eu vejo que o problema não era meu, mas do professor, que tinha o seu aluno preferido na sala. E o parâmetro do ensino era esse aluno. Os demais tinham que correr atrás. Alguns conseguiam, eu não. Por isso eu pagava a conta. Quando o professor entregava as provas corrigidas, ele sempre começava pelas notas mais altas. O melhor da turma, adivinhem, sempre era o querido do professor. E à medida que ele ia entregando as provas e meu nome não era chamado, eu já sabia, deu ruim. E quando chegava a minha vez, o professor dizia: e para variar, a pior nota da classe foi do meu amigo Zygmunt. Amigo? Sabe o que aconteceu? Com o tempo e de tanto se repetir essa história, eu mesmo desisti de mim e incorporei como verdade: matemática não é para mim. Rótulos aprisionam e condenam o futuro emocional de uma pessoa. Facilmente cria-se em nossa vida aquilo que nós chamamos de uma história dominante. O ser humano é fruto das suas histórias dominantes, ou seja, do condicionamento, das experiências negativas, dos modelos mentais e dos rótulos criados por outras pessoas em relação aos eventos em que ele viveu um momento de insatisfação, de dificuldade ou infelicidade. E a tragédia está no fato de que você se apega a um único evento ocorrido no passado e, por força de inúmeras circunstâncias alheias à sua vontade, você toma aquilo como verdade absoluta. Quando isso acontece e você não faz nada ou não consegue fazer nada para reverter a situação, acaba refém da história dominante para o resto da sua vida. Ruim em matemática até hoje. Alguns rótulos têm o poder de determinar e direcionar a nossa vida, nos tirando do propósito para o qual Deus nos criou. Rótulos falam, rótulos identificam e classificam pessoas. Quando uma criança recebe um rótulo, ele gruda. Ele vai se fundindo aos poucos com a própria criança até virar parte dela. É muito pertinente a palavra da educadora Maria Montessori. Cuide o que você fala de uma criança e com uma criança. Você pode estar construindo uma história. Não permita que rótulos, experiências dolorosas da vida escrevam a tua história. Quem quer escrever a tua história é Jesus Cristo. Aquele que te chama pelo teu nome e te ama. Rótulos positivos também podem ser um problema. Por exemplo, quando pais querendo encher a bola do seu filho dizem: meu filho é um gênio. Elogiar, meus amigos, é super importante para a autoestima da criança, desde que o elogio seja verdadeiro.
Rotular uma criança como gênio vai comprometer o desenvolvimento saudável dela. Porque em algum momento ela vai ter dificuldades na vida e aí vai surgir o conflito interno, porque ela acabará descobrindo que ela não é um gênio, mas um simples mortal como os outros. Por isso, fale a verdade e seja sincero sempre, com amor. Ou, quando pais dizem, minha filha é uma princesa. Em geral, esses rótulos são dados às crianças que se destacam pela aparência ou que têm uma característica física que se sobressai. Olhos azuis, cabelos bonitos, por exemplo. O resultado sempre é ruim, porque eles reforçam comportamentos egocêntricos e que valorizam o exterior em vez do interior. Mas e aí? Quem nasce torto não tem chance de endireitar? É possível fazer novos começos? A Bíblia tem uma história bem interessante. A sua história é contada no Evangelho de Lucas. Zaqueu era um judeu colocado na condição de cobrador de impostos pelo Império Romano. E isso já lhe valeu um rótulo, publicano. Por detrás deste rótulo havia a visão, ele é corrupto, ladrão, traidor da pátria, descrente. E com isso ele ganhou o desprezo da sua própria gente. Uma escolha errada que custou caro para Zaqueu. Rico, mas pobre. Tinha tudo, mas não tinha nada. Pequeno na sua estatura e muito menor por dentro. Por conta dos seus erros e seu rótulo, ele foi cancelado por sua gente. Na série The Chosen, o seu drama e a sua história são descritos muito bem. Sufocado pelo seu rótulo, Zaqueu sucumbiu. E um dia ele ouviu falar de Jesus, que iria passar por Jericó, a cidade na qual Zaqueu vivia. Veja um trecho dessa história. Enquanto Jesus estava a caminho de Jerusalém, multidões o encontravam em todo lugar. Pediam para que mostrasse o caminho da salvação e para ensinar mais sobre o reino de Deus. Ele realmente é um profeta. Senhor, mestre, salve-me! Eu quero ser salva! Louvem ao Senhor! Mostre-nos o caminho, Senhor. O povo estava começando a aceitá-lo como Senhor e Mestre. Em Jericó, havia um cobrador de impostos chamado Zaqueu. Ele queria tanto ver Jesus que subiu numa árvore por causa da multidão. Olha só o cobrador de impostos. Desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Em minha casa? Por que vai ficar na casa dele? Como Zaqueu conhece Jesus? Olha, eu vou dar a metade de todos os meus bens aos pobres. E se por acaso tiver roubado alguém, vou devolver 4 vezes mais. Eu não acredito! Um cobrador de impostos devolvendo os impostos! Impossível! Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. O Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Deus é o Deus dos novos começos. E no encontro com Jesus, ele
no caso Zaqueu, recebe uma nova oportunidade, uma oportunidade para recomeçar, a chance de uma nova vida, livre dos rótulos. Zaqueu descobre que o que era torto pode endireitar sim. Quem nasce torto ou é entortado durante a sua trajetória pode endireitar. Essa, meus amigos, é a missão da comunidade de Jesus nesse mundo. No reino de Deus, ninguém é cancelado, mas há um lugar para todos. O que eu faço com isso? Se você não veio de uma família emocionalmente saudável, cuide para que uma família emocionalmente saudável venha de você. Não há um destino escrito e que não possa ser mudado. Não existe nada que possa determinar nossa inferioridade se nós nascemos de um Deus Altíssimo. E porque na cruz Jesus Cristo cancelou todos os nossos pecados, não há mais espaço para cancelarmos uns aos outros. Só há espaço para a tolerância e para o amor. Existe uma canção cristã chamada Senhor Formoso És. Ela é de autoria de Keith Green. Ele nasceu em 21 de outubro de 1953, de uma família de origem judaica. Ele enveredou pelos caminhos das artes e da música. Por conta de influências em sua juventude, ele começou a usar drogas e a se interessar pelo misticismo e o chamado amor livre. E as coisas em sua vida iam de mal a pior, até que ele conheceu Jesus e ouviu o Evangelho. A partir de então, ele abandonou as drogas e o misticismo. Nas palavras dele mesmo, eu estava perdido em uma viagem ruim, perdido em uma fantasia, até que o amor de Deus me invadiu. Juntamente com a esposa Melody, que também foi alcançada por Jesus, eles iniciaram um trabalho nos subúrbios de Los Angeles, nos Estados Unidos, para alcançar com o amor de Deus prostitutas, toxicodependentes e pessoas sem teto. Kate e sua esposa Melody ofereceram a estes rotulados da sociedade aquilo que eles tinham: evangelho, atenção e cuidados. Nesse meio tempo, ele se tornou um artista com alguma projeção nacional e internacional. E logo ele se sentiu inspirado por Deus a não mais cobrar dinheiro por suas apresentações e seus discos, e lançou a política do pague o que puder. No dia 28 de julho de 1982 aconteceu uma tragédia. O avião Cessna 414, no qual estavam Kate e os seus dois filhos mais velhos, Josia, de 3 anos, e Bethany, com seus 2 anos, e um casal de missionários com seus filhos, caiu logo após decolar. Todos morreram, e Kate e os seus filhos estão sepultados no Garden Valley Cemetery, no Texas, nos Estados Unidos. Ainda em vida, Kate compôs a canção Senhor Formoso És, que a esposa tornou pública depois da sua morte. Nossa vida muda quando nós somos invadidos, meus amigos, pela graça de Deus. Minha coroa, ou seja, aquilo que conquistamos nesse mundo com nossos esforços, entregamos a Cristo. A minha recompensa não é aquilo que conquistamos, mas a glória de Deus viva em mim. E é isso que faz minha vida brilhar nesse mundo. Acompanhe essa canção com a gente, como forma também de uma oração.
tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Tua palavra ao mundo eu deixarei brilhar. Me ajude, ó Deus, viver só para ti. Minha coroa eu deixo aos teus pés pra me lembrar que a minha recompensa é a tua glória viva em mim. Senhor, formoso és, tua face eu quero. Existe salvação pro perdido. Senhor, diz, formoso. Saiba que existe salvação. Tire a máscara do pecado. Tire a mentira que está instaurada no seu coração. Jesus Cristo tem o perdão e a salvação para você. Tua graça invade-me.
invade-me.